Graça e misericórdia de Deus, estamos dando início a mais um estudo teológico. Tivemos aí a impossibilidade de ministrar na quinta-feira da semana passada. Graças a Deus, a secretária está aqui com saúde, recuperando, medicada. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade da melhora da minha filha, para a alegria do nosso lar e também para a sua alegria também, irmã Alaide, e todos os irmãos que oraram em favor da recuperação da saúde da Di. Então hoje, pela misericórdia de Deus, podemos reunirmos para mais um estudo teológico, ainda continuando na soteriologia, em que se fala sobre a salvação da alma, a redenção, a purificação, Graças a Deus, que Deus tem realmente nos agraciado com sóter, e louvado seja Deus, a logia, que é a ciência, a qual nós podemos nos aprofundar nos ensinamentos sobre a salvação e os seus resultados maravilhosos. Então nós agradecemos porque Deus tem nos dado esta oportunidade de reunirmos para estudarmos. Alguns irmãos não terão aí a oportunidade de participar aí ao vivo, mas possivelmente, posteriormente, estarão aí acompanhando mais uma aula teológica. E desde já eu quero agradecer a irmã Alaide Apetito, quem sabe vai chegar mais, até terminarmos a oração. Neste momento nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele, suplicando a Ele a direção dessa aula teológica que será ministrada nesta horinha. Vamos orar. Senhor Deus, nosso querido Pai Celestial, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos, meu Deus, de todo o coração, pela salvação das nossas almas, por estarmos preparados para o arrebatamento, que poderá acontecer a qualquer momento. Estamos bem próximos do encontro glorioso com o Senhor nos ares. E conforme diz a Tua palavra, assim estaremos sempre com o Senhor. Esse dia está chegando. E nós, ó Pai, precisamos de estar atentos para que possamos estar em pé diante do Filho do Homem, do Filho de Deus, que nos levará. Abençoa e sustenta a minha vida, o meu lar, minha esposa, a Dilane. Te agradeço pela melhora. Continua recuperando, repreendendo qualquer dor de cabeça que sente e outras coisas. Abençoa também, ó Pai, o lar da Dana, Isabelinho, Tiago. Abençoa a irmã Laide, que está aí conosco. Não sabemos se chegou mais alguém até agora, mas o Senhor esteja abençoando todos que estarão participando desta bendita aula de soteriologia,
Ó meu Deus, nos ajude. Abençoa todos os irmãos que estão enfermos. Abençoa a recuperação do pastor Abderás. Seja com ele, sua família. Abençoa também, ó Pai, a irmã Lucila. Abençoa a irmã Arlete, a irmã Maria Madalena. E centenas ou milhares de outros que estão enfermos. Que só esteja, meu Deus, dando conforto. É tão triste, ó Pai, aquela agonia que às vezes nos dá, aquela tristeza profunda. Oxalá fosse a tua vontade retirar essa angústia profunda de todos os corações, ainda que tenham problemas sérios, mas o Senhor pode realmente ajudar. Abençoa todos que trabalham na área da saúde. Abençoa as autoridades, meu Deus, que não estão resolvendo quase nada. Que o Senhor esteja orientando com respeito à vacina para a defesa da população, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. Que eles possam parar de discutir, de brigar e investir na política e que possa realmente olhar para as pessoas que estão carentes. Meu Deus, abençoa todos os nossos irmãos e amigos caminhoneiros, aqueles que trabalham, Pai, nos transportes das mercadorias. Que o Senhor esteja protegendo eles de todo mal e de todo perigo. Abençoa todas as tuas igrejas sobre a face da terra, todos os pastores, missionários, obreiros, diáconos, vocacionados. Ó meu Deus, que o Senhor esteja sustentando o teu povo. Dá-nos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de proteção e uma noite abençoada, com a ministração, ó Pai, de mais uma aula teológica. Essas bênçãos nós te rogamos, te agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, louvado seja Deus. Está aí também a irmã Alzira. José Angelita. Uma boa noite. A irmã Alzira gostaria de saber se a sobrinha já passou pela cirurgia ou não. Gostaria que pudesse passar para nós. Nós temos orado como se fosse fazer cirurgia e não sabemos, né, aí o resultado. Quem diz? José Angelita. O irmão Uziel, meu querido sobrinho, e a irmã Angelita também. E também os demais aí de Ribeirão Preto, que Deus esteja abençoando. Quem mais? A irmã Cláudia Moura. A irmã Cláudia Moura está aí conosco também. Deus que abençoe. Também o Misael e as crianças, né? Que Deus esteja abençoando. Também Edna Apetito. A irmã Dina. Edna Apetito também, né? Que Deus esteja abençoando. E, quem sabe, o diácono irmão Raimundo, né? Uma boa noite para todos, na paz do Senhor. Ok? Por enquanto, é só, e graças a Deus, né? Pelos irmãos que estão aí. Nós temos a continuidade da nossa aula teológica, ainda comentando hoje sobre soteriologia. Soter, salvação, redenção, libertação e tudo de bom, né? E logia, ciência ou estudo. É maravilhoso demais, porque nós fomos salvos na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? E nesta noite nós vamos falar, dentro do nosso horário, a irmã Fernanda Apetito também, né, está aí conosco. Então, uma boa noite, irmã Fernanda. Falando sobre 3 coisas importantes, né, dentro deste horário, sobre soteriologia.
Possivelmente, a partir de quinta-feira, nós estaremos ministrando bibliologia, a partir da próxima semana. Então, aproveite bem a lição de hoje, ainda sobre soteriologia, ok? Os 3 assuntos que nós vamos abordar nesta noite é muito importante. Sobre Jesus, o precursor do santuário. Jesus, o precursor do santuário, também serviu como âncora da nossa alma. E, mais um, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Melquisedeque. Como? Denise Briel, acho que é a irmã da irmã Alzira. A irmã Denise Abriel também, né? Que Deus esteja abençoando, está aí conosco. A irmã da irmã Alzira. É a irmã da irmã Alzira, lá de Campinas. Não, ela mora em Campinas. Ah, não mora em Campinas. Ela mora, acho que em Porto Velho. Mora em Rondônia. Rondônia, bem longe. Que Deus esteja abençoando grandemente. Ok? Então, meus irmãos, nós vamos comentar um pouco, depois vamos fazer a leitura para confirmar aquilo que nós falamos, né? Jesus como precursor do santuário. Oh, glória a Deus! Quando se fala sobre santuário, fala-se sobre algo importantíssimo. É o lugar, o recinto mais importante que pode existir, onde se encontra a pessoa de Deus, né? Nós encontramos o santuário lá no deserto, debaixo de sol, debaixo de chuva, frio em abundância e às vezes ventania, tempestade. Mas lá estava o santuário, o tabernáculo, né? Aquele que Deus mandou realmente construir. E quem foi o precursor daquele santuário? Moisés? Não. Muito bem. Mas Moisés foi usado por Deus para a edificação, a construção do tabernáculo, do santuário. Ok? Então, Moisés foi um grande homem, com certeza, né? E a Bíblia diz que ele fez tudo segundo a ordem de Deus. Do jeitinho que Deus revelou para ele, ele foi mostrando aí as figuras, tudo direitinho. Naquele período que ele teve lá no Monte Sinai, né? 40 dias e 40 noites. Ou melhor, 80 dias e 80 noites, né? Parece que na segunda vez também foi 40 dias, né? E ali estava Moisés, recebendo a ordem de Deus para a construção do santuário, né, do tabernáculo e do santuário. Agora, por que santuário? Porque Deus queria aproximar-se mais do homem, das suas criaturas. E ele não podia descer e corporalmente, né, o Espírito está aí envolvido com a nação de Israel, no meio da nação de Israel, como estava Moisés. Então, Deus mandou que fosse edificado um protótipo daquilo que existe no céu, né? Onde está a pessoa de Deus. Muito bem, então, eu sei que os irmãos sabem muito bem que naquele lugar santíssimo, onde Deus descia apenas uma vez por ano,
vai ficar bem gravado, ninguém vai ter dúvida, porque já foi bem comentado. Durante uma vez por ano, o sumo sacerdote, né, um levita, escolhido para ser sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar santo dos santos. Mas primeiramente ele fazia oferta por si mesmo. A Bíblia diz que ele se purificava. Ele se preparava para atravessar aquela cortina e chegar-se ali até onde estava a pessoa de Deus. Que maravilha, que maravilha. Mas que privilégio também, né, irmãos? Que privilégio que o homem tinha e ainda continua tendo de ter aquele acesso até o lugar santíssimo, ainda que fosse apenas uma vez por ano. Então isto acontecia. Muito bem. Agora, Deus, ele estava não planejando, já havia decretado, estabelecido algo importante, que seria o quê? A vinda dele, né, aqui na terra. É como se a gente ficasse aí, colocasse Deus como homem, que não tivesse aí uma outra solução para a redenção do homem, para a salvação, para o perdão, para a reconciliação do ser humano. Então não tinha uma outra solução a não ser ele descer na terra. Mas só que ele não desceria em espírito, com todo o seu poder. Então foi onde que ele desceu até a terra, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o qual também é o próprio Deus. Aí, resultado, ele tabernacaria, né? Tabernacaria com o povo, os homens aqui na terra. Não naquele sentido, lá naquele templo, no Santo do Santo, no santuário, ele entrava lá, fechava a cortina e ali ele atendia os sacerdotes, o sumo sacerdote, né? Entrava ali naquela cortina, no lugar santo, naquele templo construído, e lá ele daria todas as informações para o sumo sacerdote. Não, aí foi bem diferente, né? Por quê? Porque ele veio na terra para representar a pessoa de Deus, obviamente, mas ele estaria andando, caminhando com o homem e pregando o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, ele não ficou restrito ao lugar santo dos santos, lá naquele templo, atrás de uma cortina, mas ele se envolveu com os seres humanos. Concorda? E durante 3 anos, ele caminhou com os discípulos, ele formou aí uma equipe, o qual seria chamada de igreja, e ele ensinou e ele preparou aqueles discípulos durante os 3 anos. Né? Deu para entender? Então seria Deus se movendo com o homem, comendo junto com o homem, bebendo junto com o homem, caminhando com o homem e falando com o homem, literalmente,
foi quando Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai, né? Eu quero ver Deus. Ele queria que Deus descesse lá, ou que Filipe, né? Ou que ele subisse até Deus, e que houvesse uma manifestação, literalmente, de Deus. Mas Jesus falou: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. O Pai e eu somos um. Eu sou Deus, eu sou o Pai. Eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, né? Então é maravilhoso demais, né? Quando nós cremos que realmente Jesus, o Verbo, né? No princípio era o Verbo. Quem? Jesus. O Verbo estava com Deus. Quem? A sua palavra. E o Verbo era Deus, né? Então houve aí esta regalia permitida aos seres humanos, este privilégio, esta oportunidade. Como eu gostaria, né, que Jesus pudesse estar literalmente conosco, conforme estava ali com os apóstolos, caminhando com eles. Você já imaginou, né, a irmã Alzira, que está aí bem próximo, Jesus aí, mesmo em corpo humano, convidado pela irmã para almoçar aí junto, ou jantar, sentar no sofá e conversar sobre as coisas de Deus. Os discípulos tiveram este privilégio. Os judeus, sacerdotes, sumos sacerdotes também tiveram este privilégio de Deus tabernacular com eles, né? Que bênção! Mas o que tem a ver o precursor do santuário? Vamos ainda ver sobre o primeiro precursor que é mencionado no Novo Testamento. Quem foi o precursor de Jesus? João Batista. João Batista, né? João o Batista, o precursor do Senhor. O que é precursor? Tem muita coisa que a gente tem que ir lá no dicionário, né? Às vezes a gente esquece e por aí vai. Então, precursor quer dizer aquele que vai à frente, aquele que vai na frente. Esse é o precursor. Então, João o Batista foi o precursor do Senhor. Por quê? Quantos meses João Batista era mais velho do que Jesus? Quem pode lembrar? 6 meses, né? A Madeleine está respondendo 6 meses. Jesus era mais novo do que João o Batista, 6 meses. No sentido humano, certo? Então, João Batista veio na frente, transmitindo uma mensagem, que depois Jesus transmitiu a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ok? Porque vos é chegado o reino dos céus. Quando Jesus estava caminhando em direção a João Batista e os discípulos, João olhou para os seus discípulos e olhou para Jesus e apontou possivelmente com o dedo: eis o Cordeiro de Deus. Ele era precursor, veio à frente para apontar para os discípulos, para Jesus, e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mensagem extraordinária, maravilhosa.
Então, João, ele não podia tirar o pecado do mundo. Não. A mensagem que ele pregava, o batismo que realizava, era apenas para arrependimento. Mas ali estava chegando o verdadeiro Messias, Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus, amém? Então foi justo as palavras de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente daquele cordeiro que era levado até o tabernáculo, até o templo, até o altar para ser oferecido a Deus, Jesus seria o único Cordeiro de Deus capaz de tirar o pecado do mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João o Batista, o precursor de Jesus. Jesus realizou a sua obra. Agora, veja bem, vamos parar um pouquinho demorar um pouquinho na letra A, porque as demais são mais rápidas, né? E vamos fechar dentro do horário certo. Agora, por que Jesus tornou-se o precursor do santuário? Se eu perguntasse, como que você responderia? Tem uma resposta mais objetiva, né? Por que ele tornou-se precursor do santuário? Quem pode responder? Não sei. Isso. Tá ruim? Ok? Porque tornou-se o precursor do santuário. Porque quando ele estava lá na cruz, a cortina do templo rasgou-se de alto a baixo. E ali deu então para ver o santuário. Ali agora estava mostrando o livre acesso que o homem teria até o santuário. Certo? Mas tem mais ainda. Isso aí foi uma demonstração aqui na Terra para as pessoas ver que realmente Jesus Cristo seria o único, e foi o único capaz de, sem nenhum movimento com as mãos, uma tesoura, uma faca, ou sei lá, que poderia usar, de rasgar aquele templo de alto a baixo, aquele véu, aquela cortina. Então, sem o uso das mãos, sem nada, apenas fazendo uso da sua obediência, porque ele foi obediente até a morte de cruz, e esta obediência, então, rasgou a cortina de alto a baixo, e Jesus, então, foi o precursor, ele foi adiante. Quando ele ressuscitou dos mortos e subiu até o Pai, ele então entrou no santuário. E agora, através desse precursor, ele que foi na frente, nós temos livre acesso até a pessoa de Deus. Antigamente não existia isto. Tinha que ir lá em Jerusalém fazer aquelas ofertas, etc. E mesmo sendo judeu, mesmo sendo sacerdote, ele não podia, não tinha acesso até o santuário. Os irmãos entenderam? Nem mesmo os sacerdotes, somente o sumo uma vez por ano. Mas quando Jesus pagou o preço exigido pelos nossos pecados, pela nossa redenção, então ele foi e causou o quê? O livre acesso até a pessoa do Pai, até a pessoa de Deus.
É isso que está dizendo esse livre acesso. Porque ele foi precursor, ele foi o primeiro, né? Através da sua morte, aí sendo o primeiro, ele instituiu esta bênção. Nós podemos pedir a Deus em nome de Jesus e ele vai nos atender. Não precisamos de uma outra coisa, a não ser de pedir a Deus em nome de Cristo, e Deus é glorificado por causa desse livre acesso que nós temos até o trono de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Onde nós estivermos. A Madeleine, quinta-feira passada, estava já internada lá no hospital. Com certeza lá ela orou a Deus, certo, Di? Lá ela orou a Deus, certo? Então, lá do hospital, ela entrou em contato com Deus, lá no trono, lá no santuário de Deus. Graças ao que Jesus tornou-se o precursor, ele foi na frente, abrindo essa passagem, eliminando a barreira, eliminando tudo. Então, Dilaine Esther, lá no hospital, orou a Deus em nome de Jesus, e então houve ali a manifestação do céu e aqui na terra. Nós orando por ela, vocês orando também, todos orando, simultaneamente todos nós entramos até o santuário, oh glória a Deus, até o trono de Deus, e conversamos com Deus, e Deus nos ouviu, e Deus nos atendeu. Agora está aqui, graças a Deus, sendo aí a secretária, dando condição para ter esse estudo tão maravilhoso, pelo menos eu acho. Não sei se é só eu, creio que não. Os irmãos também, né? Então, meus irmãos, glória a Deus. Jesus foi, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro, então, a nos dar esta regalia, este privilégio de entrar em contato com Deus. Se você ficar 24 horas por dia orando a Deus, Deus vai ter prazer de te ouvir. Ele não cansa, né? Então, graças a Deus. Ok? Olá, pastor, irmã Alzira está dizendo uma boa noite, pastor Genésio, amém. Deus que abençoe grandemente. Paulo Santos. Paulo dos Santos chegou. Olá, irmão Paulo dos Santos. Evangelista Dilson. Antes de entrar na letra B, então, irmão evangelista Adilson, olá, irmão Adilson, todos vocês que oraram pela minha menina, eu não vou mostrar ela aqui que ela tem vergonha, né? A carinha dela, mas todos vocês que clamaram a Deus, nos ajudaram em oração, puxa vida, muito obrigado mesmo, que Deus continue recompensando, né? Então, irmão Adilson, Deus que abençoe. Irmã Fabiana. A irmã Fabiana, olá, irmã Fabiana, em Minas Gerais, a noiva do irmão Flebson, que Deus esteja abençoando você e toda a sua família. E a Dani. E a Danizinha. E a Danizinha, que acordou agora, né, com a Isabelinha. Muito bem, Tiago está trabalhando. A letra A é isso aí, precursor do santuário, glória a Deus. Agora vamos para a letra B. Agora, antes de fazer aí a explanação da letra B e da C, que são as últimas, vamos fazer a leitura da Bíblia. Depois nós vamos então continuar. Pode, tem lá? Só ficou faltando aí Hebreus 6:19, mas nós vamos ler também. Não foi você que errou, foi eu. É que eu não coloquei. É Hebreus 7:19, né? Vamos ler, irmãos. Primeiramente, Hebreus 6:19, não está aqui, certo? Depois vamos ler esses aqui. Hebreus capítulo 6, verso 19. Acham aí nas suas Bíblias.
Vamos lá? É o que nós vamos comentar. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Oh, glória a Deus! Ok? Vamos agora para o 7:19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não pôde aperfeiçoar nada a lei. Ela serviu como um aio, né? Até a chegada de Jesus, né? Aí veio o verdadeiro. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Quem? Jesus. Pela qual chegamos a Deus. Esse é o importante, chegamos a Deus. Agora o capítulo 10, verso 19, tudo em Hebreus. Ok? 10:19. Tendo, pois, irmãos, meus irmãos, tendo, pois, ousadia. Ora, nós temos essa ousadia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos. É isso que o escritor de Hebreus está tentando falar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque já houve um precursor, pelo sangue de Jesus. Ele foi na frente e abriu aí o santuário para nós. Que benção, que benção. Agora vamos ver 5, 10 e 11. É maravilhoso demais. Vamos lá? Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns falam Melquisedeque, né? Melquisedeque. Mas não importa. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. Então, chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, todas essas leituras estão aí na letra A, B e C. Agora vamos ver. A irmã Dilane pode colocar ali, ficar tranquilo agora que vamos... Opa! O resultado depois, né? Então, a letra B, âncora da nossa alma. Agora eu pergunto, por que o cristão, ele pode ter a ousadia de dizer, eu não perco a minha salvação, salvo uma vez, salvo eternamente. Por quê? Porque Jesus tornou para nós a nossa âncora, a âncora da nossa alma. O que é uma âncora? Os irmãos talvez conheçam melhor do que eu, né? Mas é aquela peça de ferro pesadíssima, né? Que o navio desce ali até bem distante, né? Talvez na profundeza ali da terra, né? Pegando ali na terra, na beira do mar daquela região. Então desce aquela âncora pesada e sob uma corrente, aquelas correntes bem grossa, bem forte, e talvez nenhum peixe tenha condição de engolir aquilo lá, né? Então desce aquele peso e o navio, não sei se barco também é assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas pelo menos aí o navio fica firme, fica seguro, né? Ele não vai para lá nem para cá por causa daquela âncora bem pesada e resistente.
Jesus tornou para nós a nossa âncora, certo? Então nós estamos firmes. O barquinho pode balançar. Quantas vezes nós sentimos a nossa vida assim balançando para lá e para cá por causa da tempestade da vida? Mas tem uma coisa, ele pode balançar, mas ele não vai ser jogado pela tempestade, ele não vai ficar aí à deriva no mar, nunca ficará à deriva. Por quê? Por causa da âncora forte, resistente, pesada, que é Jesus Cristo, a única âncora da nossa alma. É gostoso demais, não é? Que bênção, né? Âncora da nossa alma. Podemos passar por verdadeiras turbulências, ventanias, tempestade de todo tipo, conforme estamos enfrentando, estamos aí à mercê também de piores, mas o Senhor nunca vai nos deixar. Então nós temos livre acesso até o trono de Deus, o santuário de Deus, por causa do precursor Jesus, que foi primeiro, né? Está aí ao lado direito de Deus, intercedendo por nós. E temos então, além desse livre acesso até o trono, temos também aqui na terra a âncora segura da nossa alma, que é também o próprio Jesus. Quando o homem coloca como âncora a religião, ele vai, como diz, cair do cavalo. Quando o religioso coloca como âncora o seu pastor, ou que seja o papa, né? Que seja qualquer tipo de homem, ele vai sofrer. Quando o ser humano, o religioso, né, coloca como âncora a sua santidade, né, o seu, como diz, o seu fervor, a sua benevolência, o seu comportamento, a sua honestidade, o seu caráter, coloca como âncora a sua própria pessoa, ele vai sofrer a consequência, porque não tem nenhum perfeito, nenhum sequer. Então a nossa âncora não pode ser religião, não pode ser o batismo, não pode ser a nossa confiança em nós mesmos, não pode ser o homem, não pode ser o líder religioso, não pode ser nada, mas a nossa âncora tem que ser Jesus. E quando nós sentimos realmente que Jesus é a nossa âncora, então nós vamos ficar tranquilos. Não importa o que estão comentando de nós, que estão tentando nos derrubar, esta âncora vai realmente nos dar a resistência. Amém? Então Jesus, a nossa âncora. Vamos para o C e logo estaremos terminando. C, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que será que Jesus é o sumo sacerdote? Mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele não tinha genealogia, ele não tinha aí o ministério ainda sacerdotal, ele não pertencia a uma ordem sacerdotal, porque ele viveu no tempo de Abraão. No tempo de Abraão ainda não tinha, embora sendo o pai da fé, né? Sendo aquele homem que Deus escolheu para colocar no mundo a nação de Israel, que está aí até hoje, ainda não existia a ordem sacerdotal. Ela veio através de Arão, que foi aquele primeiro que entrou lá no santuário,
Não foi Moisés, foi Arão, que foi escolhido por Deus, foi consagrado por Deus para entrar no lugar santo dos santos uma vez só por ano. Então, em Moisés que foi instituído a ordem sacerdotal, e Jesus não foi considerado sumo sacerdote segundo a ordem sacerdotal ali de Moisés. Por quê? Porque ele não serviria, ele não seria aprovado. Por quê? Porque ele era da linhagem de Judá e não da linhagem de Levi. Entendeu, irmã Dilane? Certo? Então, ele veio como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não tem nada a ver com a tribo de Levi, não existia ainda. E Jesus também, então, pertencia à tribo de Judá. Ok? Então, é isso aí, meus irmãos. E ele foi considerado, é considerado o sumo sacerdote, aquele que intercede, aquele que está à frente, aquele que representa diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote em todos os sentidos, e por isso nós podemos descansar. A mãe Lineide também chegou aí, irmã Lineide, uma boa noite. Podemos descansar, por quê? Porque não era igual do passado, que precisava de fazer oferta por si mesmo, para ver se Deus aprovaria ou não, etc, etc. Então ele ofereceu-se a si mesmo, né? Então não precisou de oferecer nada, algo substituto, né? Substitutivo, né? Que seria um animalzinho, ok? Então não, porque ele mesmo se ofereceu para ser sumo sacerdote e foi aprovado por Deus. A ressurreição garantiu isso aí. Madeleine? A Isabelinha falou: oi, vovô lindo. A Isabelinha está dizendo: ô vovô lindo, obrigado por esse lindo aí. Seria bom se fosse, né? Mas todos os seres humanos são bonitos, né? Um abração, Isabelinha, bem forte. Um beijinho bem forte. Deus te abençoe. Ok? Então, está aí. Deu para entender? Talvez muitos não compreendiam, né, sobre por que ordem de Melquisedeque, segundo a ordem, e não segundo a ordem dos levitas. Porque ele era realmente da tribo de Judá. E a tribo de Judá não podia jamais assumir uma partezinha no ministério sacerdotal, porque era exclusivo dos levitas. Amém? Então nós temos, irmãos, que riqueza, livre acesso até o santuário de Deus. Por quê? Por causa de Jesus. Nós temos uma âncora segura da nossa alma, uma âncora fortíssima, pesada, resistente, nós temos, que é Jesus. E agora nós temos um sumo sacerdote, né? E ele considera cada um de nós um sacerdote, representante aqui de Deus, deste ministério na terra. É por isso que nós temos a responsabilidade mesmo de interceder por todos. As autoridades nossas estão aí confusas, em briga. Nós temos por obrigação de interceder por eles diante de Deus. Está aí essa pandemia, nós temos a responsabilidade de interceder por todos diante de Deus. Nós temos aí mais de 4 bilhões de pessoas perdidas, que ainda não foram salvas. Nós temos a obrigação de interceder por eles. Tem aí os enfermos, está aí aqueles enlutados, temos por obrigação de interceder diante de Deus por eles. Sabe por quê? Porque nós temos livre acesso até o santuário de Deus.
e nós somos então sacerdotes de Deus. Irmãos, é maravilhoso demais. Não precisamos de escolher aqui na terra nem apóstolo e nem sacerdote, sumo sacerdote, porque todos agora têm livre acesso até o santuário. No passado, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas agora Deus deu esse privilégio de ter um sumo sacerdote lá, e todos nós somos iguais, direitos iguais até o santuário de Deus. É como se todos nós tornássemos sumos sacerdotes e todos os dias, 24 horas por dia, temos este livre acesso diante de Deus. É por isso que a nossa responsabilidade na terra é muito grande. Certo, meus irmãos? A minha responsabilidade, a sua também, é muito grande, porque o mundo depende de nós, o mundo precisa de nós. Somos representantes, sim. Por quê? Por causa de tudo isso, letra A, letra B, letra C, coisas maravilhosas, tudo com base na leitura da palavra de Deus que nós fizemos. Não tem nada de pastor Genésio, não tem nada do Instituto Teológico, nem da Faculdade Teológica, mas é a palavra de Deus. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, possivelmente foi Paulo, né? Mas houve a inspiração do Espírito Santo. Para terminarmos agora, temos a conclusão, que a Madeleine fez um bonequinho. Alguém duvida do resultado de toda essa bênção? Soterologia. Não vamos comentar mais, apenas pinceladamente, né, sobre soterologia, mas a partir de quinta-feira que vem, vamos falar sobre bibliologia. Mas o resultado de soterologia, de soter, o resultado, paz aos envolvidos. Eu estou envolvido, a irmã Renilde também está aqui, a Madeleine também. E você também, todos vocês estão aí. Todos nós estamos envolvidos, né? E o resultado é paz, alegria, felicidade, gozo, porque o Senhor está conosco. Em breve estaremos todos com Ele, então nós temos motivos para nos alegrarmos, mesmo na pandemia, mesmo no sofrimento, porque o Senhor fez tudo isto para nós. Amém? Deus que abençoe, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Estamos aí com 10 aparelhinhos ligados, menos um de casa, 9, né? Que Deus abençoe esses novos irmãos que ligaram seus aparelhinhos para participar dessa aula teológica. Deus que abençoe grandemente você, toda a sua família. Tenham todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de conforto, de alegria, de proteção de Deus. E quem ainda não jantou conforme nós não jantamos, um bom jantar para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos concluir.